Não se Não, atreva. aqui é um programa de série A, né? É um programa... Não é um programa de... Nós chegamos na hora de esculhambar já. Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um bate-papo semanal à Hora dos Saldanhas, hospedado no site Red Circle, que você também pode encontrar em todos os agregadores de podcast, exceto no Spotify. E hoje aqui comigo, fala aí, conta pra mim, colega Ivo, o que tem na sua marmita? Minha marmita? Como assim, cara? Na minha marmita tem... A história da humanidade é a história das lutas de classes. Depois eu explico o porquê. Começamos aqui, pronto, todo mundo saiu correndo, começou aquele podcast de comunista, subversivo, doutrinador. Hoje, como estamos gravando isso no dia 6 de agosto, dia de aniversário de Adoniran Barbosa, dia de aniversário de Colin Powell. Powell não. Desculpa, tem que cortar isso. Colin Powell era o general americano. Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Não, Baden-Powell, também um dia muito triste na história da humanidade, né? Porque é o dia em que os Estados Unidos jogam o Little Boy em Hiroshima. E os estragos foram menores em Nagasaki por causa das condições geográficas, né? É meio que um vale, tinha umas montanhas, então a radiação e a onda de deslocamento de energia foi menor do que em Hiroshima, né? Então, Hiroshima morreu mais gente, Nagasaki morreu menos gente, em função das condições geográficas ali, mas as duas foram uma tragédia sem fim. Não tem nada registrado na história da humanidade assim que se compare a isso, mas... Segue aí a apresentação. Então vamos lá, antes que nosso convidado saia correndo pela janela, pule a janela, abra a porta e saia correndo. Visitando a gente mais uma vez aqui. Boa tarde, Juliano. O que você tem na marmita aí pra gente? Boa tarde, André, boa tarde, Ivo. Mais uma vez uma alegria. O que eu tenho na marmita? Eu tenho um livro, A Cidade, a Noite e o Cronista, da Maria Isilda Santos de Matos, falando sobre São Paulo, a São Paulo de Adoniran Barbosa. Ótimo, muito bem, tá vendo? Tem que trazer um cara aí para trazer um pouco de cultura pra gente, às vezes. Então, como eu falei na introdução, essa brincadeira que eu falei da marmita é por causa de uma música do Adoniran Barbosa. E a gente vai falar sobre ele e sobre Baden-Powell. Mas antes a gente tem que marcar algumas coisas que aconteceram, né? Infelizmente, se apagou uma luz de humor inteligente, de cultura, um cara que marcou a nossa geração, né? Que ontem veio a falecer Jô Soares. Quer falar alguma coisa aí, colega Ivo? Não, pois Juliano depois ele vai repetir essa frase. Ontem ele colocou uma coisa lá no nosso grupo do WhatsApp e a Cláudia comentou e repercutiu isso, e é verdade, né? E aí tu falou a nossa geração, nós estamos aqui em 3 gerações diferentes, né? O Juliano é bem mais novo do que a gente, tu é mais novo do que eu, né? Somos três etapas, vamos dizer assim, 3 décadas de diferença, mas o Jô Soares marcou a infância e a adolescência e a vida adulta de todos nós, né? Sempre, faz pouco tempo que ele saiu da TV, mas é uma pessoa com quem a gente cresceu, seja nos programas de humor, depois nos programas de entrevista, né? Mas um cara sempre com como tu falaste, um humor inteligente, doses de cultura, né? E de acesso à cultura a pessoas que talvez, por ele estar na televisão, que não teriam acesso a essa cultura se não fosse pelas coisas que o Jô Soares trazia para as pessoas. Então é bastante lamentável mesmo o falecimento do Jô Soares. Era um cara multifacetário, né? Ele era um humorista, escritor, dramaturgo, diretor de teatro, ator, músico. Não sei se a gente já falou aqui, mas é um cara que conseguiu também, quando estava aí naquele período de reabertura democrática, mas ainda existiam algumas
a censura ainda existia, né? E ele conseguia ali naquela época de 1981 até 1987, ele tinha o Vivo Gordo, onde ele tinha vários personagens e era sempre uma caricatura e várias críticas políticas ao regime militar, né? Também a inflação, e depois quando veio, a gente teve a redemocratização, ele sempre fazendo uma crítica muito muito ferrenha, mas muito inteligente, né? Porque ele nunca foi cancelado, nem nunca foi cancelado pela ditadura, nem foi cancelado pelo público, né? Ele sempre conseguiu andar nessa linha tênue entre a crítica política e o humor. E acho que ele se saiu bem, se saiu sempre muito bem. Juliano, quer falar alguma coisa aí, tu? Para quem não está no teu grupo de WhatsApp. O Jô é uma referência cultural brasileira, né? Histórica, sem dúvida nenhuma. Num momento em que nós temos um mau gosto assim, proliferando em muitas partes da arte, né? E a gente pode pegar até a profusão gigantesca de programas de entrevistas hoje, onde os entrevistadores não têm nem preparo, né? Não tem nenhuma informação sobre o entrevistado. O Jô foi alguém que fazia entrevista de uma maneira leve, informada e com uma característica sempre do humor, afinal ele era um humorista, né? Então o Jô é alguém marcante, alguém que eu li hoje uma crônica na Folha de São Paulo dizendo o Jô nasceu em berço esplêndido, mas ele nunca se deitou sobre ele, né? O Jô sempre enxergou o outro, sempre enxergou as causas sociais, sempre foi um democrático. E nesse período aí da ditadura militar, por exemplo, ele tinha um espetáculo que era Vivo Gordo, Abaixo o Regime, né? Fazendo um duplo sentido entre o regime militar e o regime da dieta. Então a gente lamenta, é uma vida inteligente, né? É uma mente inteligente que se apaga mesmo no Brasil, mas o seu legado certamente vai ficar nos seus livros, nos seus programas, nas suas propostas, nas suas piadas, né? Como eu vi alguém comentar, no Brasil atual, que a gente tem no comando o capitão macho, nada melhor do que um capitão gay, como que era o personagem do Jô, para nos fazer rir, né? Então, salve o Jô Soares e o seu legado. É verdade. Eu tenho que fazer um outro registro aqui, porque não basta a gente ter ficado triste com a morte do Jô Soares no dia de ontem, na sexta-feira, dia 5. Hoje, dia 6 de agosto, pela manhã, faleceu aqui um expoente da cultura e da arte do Rio Grande do Sul, o ator Cimar Antunes. Né? O Cimar Antunes, ele estava com 66 anos e é um ator consagrado aqui no estado, um ator negro, né? Um dos poucos, e ele tem participação em diversas produções teatrais, inventários, mais de 30, em torno de 30 filmes, né? Uma filmografia em torno de 30 filmes, participou de Neto Perde Sua Alma, A Cabeça de Mercino Saraiva, e uma série de filmes, um célebre curta-metragem do início dos anos 80, ou final dos anos 70, que é O Dia que Dorival Encarou a Guarda, também, que foi um curta muito premiado. E era um ator muito generoso e muito expressivo da cultura gaúcha. Inclusive, em Alvorada, lá no Festival de Cinema Escolar de Alvorada, o FECEA, o Cimar Antunes, ele já há alguns anos, há 5 ou 6 anos ou mais, acho que desde a terceira edição, o festival vai para a sua 8ª edição esse ano, desde a terceira edição, o Cimar Antunes ele virou um prêmio permanente, que é o prêmio Cimar Antunes para o protagonismo negro no cinema estudantil. Então, e ele esteve presente em várias edições do Festival de Cinema Estudantil lá de Alvorada. E nos últimos 2 anos ele não pôde comparecer, no outro teve um ano aí que foi remoto porque foi da pandemia, mas os últimos 2 festivais presenciais ele não pôde comparecer. Mas ele empresta o seu nome para um prêmio permanente do Festival de Cinema de Alvorada, tamanha a sua expressão dentro da arte aí no Rio Grande do Sul, e um expoente da cultura negra, um ator
muitas vezes premiado, né? Então, causa um pouquinho de tristeza para nós que somos aqui da aldeia, né? Esse passamento também, né? Além do Jô Soares, mais esse ator gaúcho aí, o Cimarão, que também deve-se uma devida homenagem. Ficam aqui nossos sentimentos aí para essas duas perdas. Eu vi um recorte, uma frase do Jô, muito interessante, que era bom deixar, talvez vocês não vão concordar muito, mas que ele estava falando a respeito de 2018, o brasileiro tem que parar de votar em pesquisa e votar em candidato. Que as pessoas comecem a votar em quem querem, e não em quem acham que vai ganhar. Porque eleição não é casa de apostas. Não é, não adianta. E vocês leram o livro dele? Como escritor também, ele era foda, né? Eu li 2, pelo menos, com certeza, de toda é o Xangô de Baker Street, que foi depois adaptado para o cinema. O livro segue sendo muito melhor, porque ele faz como um crossover de personagens da história brasileira com o personagem do Sherlock Holmes e do Watson. Não sei se vocês leram. E o outro que também ele faz ele faz um mashup aí com a história brasileira, que era o homem que matou Getúlio Vargas, que era um assassino desastrado que toda missão que ele entrava dava errado, né? Ele era um cara, ele era de um grupo de esquerda, tão de esquerda que pro pessoal entrar na organização, eles castravam o testículo direito para ter certeza que o filho que nascesse já nascesse de esquerda. E... Falando em comunista, que mais aí que você quer falar pra gente, colega Ivo? Não, então, não, tem gente que diz, agosto geralmente é um mês, além de ser o mês do cachorro louco, é um mês meio maldito, porque acontecem coisas ruins no mês de agosto, né? E grandes acontecimentos marcam o mês de agosto. Tu já falasse aí. Eu discordo, para mim é setembro. Eu odeio setembro. Não é à toa que também é o mês da prevenção contra o suicídio. Mas vamos lá, vamos falar mal de agosto, que é o mês que a gente está. Não, tu já falasse aí de 2 acontecimentos trágicos no mês de agosto que não tem par na história da humanidade, não tinha antes e não teve depois, que é o lançamento das 2 bombas atômicas no Japão, em Hiroshima e Nagasaki, né? Por motivo fútil e torpe, né? Já comentei aqui, as bombas não eram para o Japão, as bombas eram para a União Soviética, né? Então isso torna o motivo mais fútil, mais torpe, né? Um crime contra a humanidade, sem dúvida. Um crime contra a humanidade, um genocídio, um crime de guerra, tudo que tu puder falar, que a gente puder atribuir de desabono para isso, a gente vai atribuir, porque não tem explicação para isso, né? O ser humano evoluir cientificamente para fazer um tipo de coisas desse tipo, né? E depois as pessoas ainda ficam passando como heróis. Não foi, né? Foi um assassinato, foi um genocídio, foi um crime contra a humanidade. Bueno, além disso, também no dia 5 de agosto, uma grande perda para a humanidade, só que no dia 5 de agosto de 1895, que foi a morte do filósofo alemão, escritor, filósofo, estudioso, intelectual, Friedrich Engels. Friedrich Engels, mais conhecido por ser um grande amigo e parceiro do Karl Marx, né? Que num mundo em que estava mudando muito rapidamente e que a sociedade estava sofrendo com uma desagregação, com novos rumos, pensou uma nova sociedade, pensou uma sociedade mais humanizada, uma sociedade em que mais igualitária, em que as pessoas pudessem viver a plenitude da vida, né, e não só morrerem trabalhando ou serem explorados para o benefício de muito poucos. Né? Então, Friedrich Engels, um pensador da sociedade, né, escreveu uma obra muito interessante chamada A Origem da Família, do Estado e da Propriedade Privada. Recomendo a todos que leiam, porque a gente consegue entender. Tem um trabalho histórico muito grande. Ele estuda as sociedades primitivas através de
pequenos extratos que ainda existiam e que poderiam ser acompanhados naquela época, no século XIX, né? Hoje, sociedades que já deixaram de existir, mas em que ele vai num passado profundo da humanidade, num estudo antropológico muito interessante, né? Além de ser coautor do Manifesto do Partido Comunista, né? Que também é uma obra muito interessante. Eu acho que aqui a gente cabe derrubar algumas barreiras, né? Esses eram pensadores, tanto o Engels como o Marx, muito lidos, muito discutidos, e que tiveram uma influência muito grande nas sociedades no começo do século XX, em vários países. O que acontece é que incluindo especialmente os países industrializados, né? Exatamente. Essa é uma coisa que eu fiz essa brincadeira no começo, mas a gente tem que fazer uma explicação que quem odeia o comunismo, ou fantasma do comunismo, nunca leu esse livro. E quem se disse que ia ser os libertadores aí, levantar a bandeira do comunismo, nunca aplicaram os princípios do livro ao pé da letra. Então começa por aí. É um manifesto ideológico, não é? E que não foi seguido. Exatamente. É engraçado que as coisas das genialidades, né? Os gênios, eles são atemporais. Eu acho que o Juliano daqui a pouco vai concordar comigo. Ontem eu estava ouvindo a música do Renato Russo, Perfeição, né? Que é uma música escrita há quase 40 anos atrás, e parece que ela foi escrita para os dias atuais, né? E o Manifesto Comunista, ele começa na introdução dele, falando justamente de um pensamento que a gente tem hoje, né? Ele diz assim, tem um espectro, né? Um fantasma rondando a Europa, que é o fantasma do comunismo. Então, todo partido de oposição já foi acusado de comunista, ou todo partido de governo acusa seus opositores de serem comunistas. Então, chegou a hora dos comunistas se apresentarem e dizerem o que eles são, porque está todo mundo falando num fantasma, num monstro do comunismo, sem nem saber o que é. E é o que acontece hoje, né? As pessoas falam mal de comunismo, comunismo para cá e para lá, sem, na realidade, ter a mínima ideia do que estão falando, né? Simplesmente por vestir uma camiseta ou levantar uma bandeira e não sabe nem do que está falando. E o que eu estou fazendo aqui é um resgate histórico, porque no começo do século XX era muito debatido, influenciaram muito. O que acontece é que houve uma supremacia do capitalismo, e aí a propaganda e a difamação, vamos dizer assim, das teorias do Engels e do Marx foram jogadas, vamos dizer assim, para o esgoto, né? Ou diabolizadas, demonizadas, né? Inclusive, no Brasil, hoje tem um projeto de querer se criminalizar o comunismo, né? E eu já falei mais de uma vez, né? Se é para criminalizar o comunismo, pelos mesmos motivos, deveria se criminalizar o cristianismo, né? Ops, calma aí, não estou jogando contra o cristianismo, mas eu estou dizendo que é o seguinte, os mesmos argumentos que tu utilizaria para demonizar e criminalizar o comunismo, tu poderia utilizar para o cristianismo tranquilamente, né? Ou tranquilamente não, muito mais. O cristianismo foi muito mais subvertido na sua mensagem original, e hoje, inclusive, é totalmente subvertido, e quantos crimes que foram cometidos em nome do cristianismo, certo? Incontáveis, muito mais, né? Então, geralmente, quando querem se atacar o comunismo, se usam experiências de governo, né? Porque lá na União Soviética, em 1900 e não sei quanto, porque na China, porque em tal lugar, os caras que assumiram o poder fizeram barbaridades. Né? Lembrando que os capitalistas fizeram a barbaridade de soltar 2 bombas atômicas. E lembrando que o comunismo escravizou, matou, exterminou milhões de pessoas em nome da mensagem de Cristo. Então, todas as mensagens são subvertidas, né? As pessoas fazem mau uso das mensagens e tudo mais. Então, se a gente parar e olhar com calma e com atenção, é bastante interessante. Então, o Friedrich Engels me parece que foi um ser humano bastante interessante, que contribuiu muito para os estudos e para o entendimento da sociedade, e que se as pessoas lessem com mais atenção, talvez a gente pudesse humanizar um pouquinho mais a vida. Falei demais, vou passar a bola aí. Depois que o Will falou,
só para concordar com o que ele disse, eu estou lendo o livro Olga, né, que remete à história da Olga Benário, esposa, né, de Luiz Carlos Prestes, e ela é condenada por isso, né, simplesmente por isso, tanto que ela é deportada do Brasil, grávida, né, tendo no seu corpo um futuro brasileiro, né, filho de brasileiro, e ela foi simplesmente deportada para a Alemanha por ser um perigo à pátria. Então, veja como o homem, né, já fez barbaridades por causa de certas desinformações, digamos assim. Muito bem, e antes que o pessoal que está ouvindo a gente corte os punhos, vamos passar por um papo mais alegre e vamos lembrar hoje é a data de nascimento de duas figuras muito únicas na história da música brasileira. Por isso a gente trouxe o nosso amigo Juliano, que para quem não conhece o Juliano, ele tem um programa de rádio, se chama Ponteio. O colega Ivo aí gosta de fazer uma entonação para falar do seu programa. Então, faz teu jabá agora, antes que o pessoal desligue, viu, Juliano? Fala aí do teu programa que você tem na rádio. Obrigado. O Ponteio, todo sábado, às 20 horas, sempre trazendo as histórias das canções da música popular brasileira, a partir de um tema, né? E o tema do programa do dia 6, que vai daqui a pouco, é o Caetano Veloso, que faz 80 anos amanhã. Então, amanhã tem outro aniversariante, Caetano Veloso, completa 80 anos, e a gente vai trazer as histórias das canções. No outro sábado é a Clara Nunes, que estaria completando também 80 anos, né? Infelizmente faleceu já há algum tempo, e aí temos sempre algum artista ou algum tema, a gente pega um tema geral, né? Um tema popular, e traz também canções com aquele tema. Então, este é o programa assim, para contar um pouco da memória e homenagear os artistas da música, da nossa música, né, que fizeram pela nossa. Muito bem, então, e hoje, como a gente está gravando isso no dia 6 de agosto, sabe lá quando é que vai ir ao ar? Vai toda semana, viu? Entre domingo e segunda-feira, ele aparece aí no seu feed. Mas a gente sempre grava algo do dia para contextualizar aquele dia que a gente está vivendo, né? A gente falou uma coisa sobre 2022, recém, falamos aí sobre 1800 e pouco, 45, e agora a gente vai falar sobre algo que aconteceu hoje, que seria então, como eu comentei, que é a data de nascimento do violinista, do músico Baden Powell de Aquino, que nasceu no dia 6 de agosto de 1937, no Rio de Janeiro, e do paulista, mais paulista que todos os paulistanos, que é o Adoniran Barbosa, que era o personagem, né, o nome artístico de João Rubinato, nascido no dia 6 de agosto de 1912, que estaria completando redondos 120 anos, se estivesse vivo. O João Rubinato nos deixou no dia 23 de novembro de 1982, mas o Adoniran Barbosa segue vivo até hoje. Então vamos falar sobre essas duas figuras aí, que elas representam bastante sobre a cultura brasileira, sobre a música brasileira, né? Não existe mesa de bar no Brasil em que se comece a cantar alguma coisa e não se cante uma música do Adoniran Barbosa. Tô certo ou tô errado, Juliano? Tá certo. Qualquer encontro das pessoas que resolvem cantar assim por mera diversão, aparece uma música do Adoniran Barbosa, né? Porque eu acho que ele é essa essência do boteco, do bar, da simplicidade, de uma boemia. Engraçado, ele tem uma boemia que não é uma boemia malandra, é uma boemia trabalhadora, né? Porque nas músicas dele ele sempre levanta o aspecto do trabalho, mas também dessa boemia, desse negócio de cantar o samba, de chamar os amigos, de estar próximo dos amigos, de cuidar da mãe, né? Eu estava ouvindo várias músicas do Adoniran aí. De morar longe. Exatamente. E ele levanta esses aspectos, tanto o cuidar da mãe, que vem no Trem das 11, mas vem em outras canções também, Despejo na Favela também, né? E tem outra, não é a Saudosa Maloca, é uma outra que ele, com o trabalho dele, ele consegue alugar uma casa, e aí ele abre as portas
para os vagabundos que não têm onde morar, se quiserem lá um cantinho para dormir na casa dele, pode. E, inclusive, ele faz referência ao Joca e o Mato Grosso, que ele não sabe onde é que estão. Arranjei outro lugar. Hã? Arranjei outro lugar, eu acho. Não é. Bah, depois eu lembro, daqui a pouco eu puxo aqui e eu acho o nome da música. Mas eu acho que é Morada de Vagabundo, alguma coisa assim. Abrigo de Vagabundo. Abrigo de Vagabundo. E aí ele fala no Mato Grosso e no Joca, que são os personagens da música Saudosa Maloca, e que não quiseram vir comigo e devem estar dormindo lá na praça, ou sei lá onde. Né? Então, ele tem essa boemia, mas é uma boemia trabalhadora também, né? É uma boemia que cuida da mãe, é uma boemia do cara que trabalhou e no final da tarde ou à noite vai lá para o bar tocar um samba e cantar. É fundamental a Adoniran Barbosa. Fala, Juliano, fala do Adoniran. Bom, o Adoniran, eu considero ele um compositor único no mundo. A gente não vai discutir, não vou nem entrar na questão de A, B, qualidade, etc. Estou falando, ele é singular, não tem outro Adoniran Barbosa, não tem no mundo, na música mundial não tem. Para mim, por 3 questões. Primeiro, porque não tem um outro compositor que tenha uma relação com a cidade, com uma cidade que o Adoniran tem. E não é fazer homenagem à cidade, porque homenagem à cidade todas ganham, né? Porto Alegre tem várias músicas, Rio de Janeiro, Nova York, Paris, Roma, todas têm. Mas o Adoniran canta a cidade dele e as transformações da cidade, né? Porque ele é alguém que andava nas ruas de São Paulo o tempo todo, ele conversava com as pessoas o tempo todo, né? Então ele canta todas as transformações de São Paulo. A gente quem conhece São Paulo, quem passa por São Paulo, enxerga nessa cidade ainda, ele está ali, né? E em São Paulo tem um monte de Adoniran espalhado, um monte de pessoas assim, que o Ivo descreveu agora, estão espalhados ainda nessa São Paulo do século, né? Então essa é a primeira característica que eu vejo que não tem outro compositor. O segundo é o linguajar extremamente popular, né? Que vai assim desde os erros propositais, que segundo Adoniran era para que o povo compreendesse. Então ele tinha essa ideia que eu preciso que o povo me entenda, eu estou falando para esse povo, né? Desde questões gramaticais, assim como ele repete muitas vezes nas músicas os mesmos verbos, né? Tem repetição de pronome, tem abuso de pronome, né? Então gramaticalmente tem até algumas pessoas mais densas à língua portuguesa que vão fazer essa crítica, mas é uma forma de comunicação. E o terceiro ponto eu coloco a relação bem-humorada e ao mesmo tempo triste que ele vai trazer nas suas obras. Então são 3 pontos que eu vou dizendo que me permitem dizer que o Adoniran é um compositor único. São Paulo, Jundiaí, sei lá o nome agora. Aqui é Celso Garcia, Vera Celso Garcia. Tá feia. Tá muito feia Celso Garcia. Não adiantou nada, porque a porteira tem que funcionar. Funciona para passar o pessoal, passar o povo. Olha aí, tem que abrir e fechar a porteira igual. O viaduto ficou bom. Quebrou um galhão enorme, tá certo? Mas ficou feia, a textura tá muito feia pra mim. Mas tá bom assim. É o progresso. E se você faz algum tempo que não vai no Brás, não vá sozinho não. Isso vai se perder. Vai estar bem diferente. É isso que tu falava do paulista aí, do paulistano, que vai acompanhando o progresso da cidade, que vai crescendo em volta deles, expandindo e vai cada vez mais puxando aquela população mais humilde, a população menos que está mais à margem da sociedade, mais para longe, né? Cada vez vai empurrando o progresso e o crescimento da cidade de São Paulo, vai fazendo com que as populações mais pobres vão cada vez sendo empurradas mais e mais longe do centro da cidade, né? Da própria cidade. E ele, como tu bem falou, ele sempre retratou isso. E essa forma única dele de falar, a lâmpida,
a tauba de tiro ao álvaro, incomodava muito o poeta da época dele, que era o Vinícius de Moraes, né? O Vinícius de Moraes era muito crítico dessa forma com que o Adoniran Barbosa escrevia as músicas dele, e interessantemente, quem era o grande parceiro foi um grande parceiro do Vinícius de Moraes em várias músicas e obras, era o outro aniversário antes do dia, o Baden Powell, né? O Baden Powell, que ele teve em vida 73 álbuns gravados, e em morte, né, pós-morte ele teve 2 álbuns. E ele tem a obra que eu acho que seria mais para se destacar dele, que justamente a parceria com Vinícius, que é o disco de 1966, Os Afro Sambas, que tem o Canto de Ossanha, que tá também a música que tu... Fala aí um pouquinho dele, Juliano. Fala pra gente do Baden Powell. O Baden, de vez em quando surgem alguns artistas em toda a área, algumas pessoas em todas as áreas, elas surgem e dão um nó na cabeça dos demais viventes, né? Que a gente não consegue compreender muito bem o que ela está fazendo de tão diferente que é. E no Brasil, certamente, uma dessas pessoas é o Baden, né? Ele está em qualquer lista de maiores instrumentistas ou violonistas do Brasil, ele vai estar. Ele não é o primeiro grande do Brasil. O Brasil já tinha o Aníbal Sardinha, lá da década de 10, teve o Garoto, que foi um grande violonista, e foi quem o Baden admirava. Mas ele colocou um estilo no seu dedilhado, na sua forma de tocar, né, na sua articulação, nas passagens, na precisão rítmica, que ninguém consegue imitar até hoje, né? Em algum momento tentou se comparar com o violão do João Gilberto, mas eu não vejo muito parecido, porque o João Gilberto é mais bossa nova. O Baden, ele toca samba, ele tocava, né, infelizmente, tocava samba, tocava música americana, tocava bolero. O Afro Samba que tu comentaste tem uma mistura de jazz com choro, questões da religião africana, tem capoeira, tem samba de roda da Bahia. Então ele fez uma fusão de elementos que é tão complexo para a gente compreender, a gente que é de fora, mas essa complexidade nós podemos explicar no ponto que nenhum violonista consegue imitá-lo até hoje. Ele criou um estilo próprio. As pessoas chegaram perto, Rafael Rabelo e Amado Costa, que são músicos absurdos também, mas o Baden colocou no seu violão uma precisão técnica misturado com uma harmonia rítmica, com contrastes, com improviso, e com essa mistura toda de ritmo que dificilmente alguém vai conseguir chegar. Então ele se tornou esse músico maravilhoso que merece toda a referência, por ser talvez tão refinado, não alcance a grande massa popular e não alcance os devidos elogios que merece no Brasil, como outros, né? Ivan Lins também assim, Tom Jobim. Mas ele é bem reverenciado internacionalmente, né? Muito, essa é a questão. Então, alguns músicos brasileiros são mais referenciados até fora, referenciados e reverenciados fora do que aqui dentro. Mas ele trouxe transformações para a música impressionantes. Esse Afro Samba, que é um disco de 66 com Vinícius de Moraes, que tem canto para Ossanha, tem canto de Ossanha, tem canto para Xangô, tem canto para Iemanjá, tem outras questões da África, disco que é um disco histórico na música brasileira, mas com todo respeito ao Vinícius de Moraes, ele é histórico pelo Baden Powell e não pelo Vinícius, porque inclusive as melhores letras do Vinícius não estão nesse disco. O Vinícius tem outras letras primorosas. Tem uma música, O Canto de Ossanha, que a Rolling Stones, no ranking, colocou como a 9ª música da história do Brasil. Está na lista das 100 músicas. Ela é a 9ª. Eu posso estar errado. Aí. Eu não sei. É a 9ª. Tu falou, é a 9ª. Ela está na lista das 100 maiores músicas brasileiras pela Rolling Stone. Se a gente pegar a letra, o que é a letra? Vai. A letra passa o tempo todo dizendo isso. Um canto de Ossanha não vai, não sei o quê. Não é uma letra rebuscada. Qual é a
digamos assim, o ponto principal, aquilo que se destaca no Canto de Ossanha, é a melodia, é o jeito de tocar, que é do Baden-Powell e não é do Vinícius de Moraes. Então ele merece. Ô, Juliano, Oi? a gente pode arriscar dizer que o Baden-Powell traz um violão percussionado, Com certeza, porque tem... que ele transforma um instrumento de corda quase que num instrumento de percussão, dado o ritmo que ele impõe. Com certeza. Ele traz É esse quase um berimbau, o violão faz o som do berimbau. Ele é um cara que, se existe o violão baiano, como existia a guitarra baiana do Godot e do Osmar, lá no trio elétrico, esse é o violão do Baden. Ele pegou todas as influências da Bahia. Então, o que ele fez é muito difícil da gente entender ainda hoje, né? Porque causou quando a pessoa vê uma revolução e não consegue. Então, eu coloco ele entre os músicos revolucionários do Brasil, né? Coloco o Pixinguinha, que a gente já falou, e, para mim, um terceiro músico revolucionário nem é o João Gilberto, o Jorge Benjor, que é outro cara que também, quando misturou o samba com o rock, com o jazz, e depois botou o funk, ele confundiu todo mundo. Ficou todo mundo embasbacado. Que Mais Que Nada é uma música das maiores referências mundiais, né? Das melhores músicas de todos os tempos. Então, o Baden-Powell merece toda a referência a esse grande violonista que ele era e que trouxe importantes contribuições para a música brasileira, grandes parcerias com o Vinícius, com o Paulo César Pinheiro, a gente não pode esquecer. Ele tem Lapinha, que a Elisa gravou, ele tem Vou Deitar e Rolar, que é o Quaquaraquacá, enfim, tantas outras. Segura essa aí, que é o ponto que vai puxar de volta o Adoniran. Mas antes a treta. Existiu essa treta aí entre Vinícius e Adoniran ou não? Opa! Fala pra nós aí, Juliano, você que é o biógrafo aí do samba brasileiro. Olha, o Adoniran, obrigado, mas o Adoniran e o Vinícius, um era de São Paulo, outro era do Rio. Na época havia uma rivalidade entre os dois estados. Hoje pode existir, mas menor, né? Mas não tem mais isso de samba paulistano e samba carioca. O Vinícius, né, teria dito aquela frase: São Paulo é o túmulo do samba, teria dito Vinícius de Moraes. Que ele nega veementemente, negou veementemente. Né? Teria dito isso até porque ele colocou que São Paulo foi um dos estados que mais deu a ele possibilidade de se apresentar como artista. Interessante nessa questão toda é que o samba paulistano é um samba diferente, né? Ele é um samba que a gente pode chamar um samba mais feito por compositores com as características do estado de São Paulo. O samba do Adoniran é um samba italianado, porque o Adoniran ele é um italiano, né? Como agora, se a gente pegar o samba do Geraldo Filme, que é um compositor do Bexiga, um grande compositor do Bexiga, ele já vai ter um samba voltado mais para o lado da capoeira. Mas não fugindo da pergunta, eu não posso dizer que teve essa rivalidade, mas eles não eram amigos. Aí alguém, não sei se tu vai querer tocar na música Bom Dia Tristeza, que foi a parceria deles, entre o Adoniran e o Vinícius. Mas a história da música é a seguinte: o Adoniran e o Vinícius não se conheceram. A história de Bom Dia Tristeza é a seguinte: Aracide Almeida, no final dos anos 50, ela pede uma letra para o Vinícius de Moraes. E o Vinícius de Moraes tinha uma poesia e entregou para ela. Só, tenha essa aqui e faça o que você quiser. E a Aracide Almeida, nesse Faça o que você quiser, entregou para a Adoniran Barbosa colocar. Né? O Faça o que você quiser, etc. Ela pensou que ia fazer qualquer. Beleza. E foi lá e pegou e entregou pro Adoniran. E o Adoniran colocou a música e transformou, inclusive, a música, né, do Vinícius numa música um pouco mais com a cara dele, um pouco mais triste, né? Tanto que o Adoniran vai no programa da Elis Regina, do Jair Rodrigues, da Voz, e a Elis pergunta como é que foi essa parceria, e o Adoniran diz: eu não conheço Vinícius de Moraes. A Aracide entregou e disse: olha, coloca uma música para mim, e eu coloquei. Foi isso que aconteceu. Então, se eles não eram rivais, pelo menos amigos, eu sei que eles não eram, porque nunca se conheceram. Então, beleza, vamos juntar aqui, porque
Uma das músicas que tu colocou das suas preferidas do Baden Powell, a letra é composta pelo Paulo César Pinheiro e é cantada pela Elis Regina, Vou Deitar e Rolar, Quá, Quará, Quá, Quá, que também foi uma parceira do Adoniran Barbosa. Como é que foi essa parceria aí dos dois? Vocês querem contar pra gente? Ela tem uma interpretação, né, que eu acho que ficou clássica, que é do Tira o Álvaro, né, de tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece talba de Tira o Álvaro. Ficou clássica, né? Eu acho que não tem quem não lembre dessa música na voz da Elis Regina, mas da Elis Regina cantando junto com a Adoniran Barbosa, né? Ela teve essa parceria, eles fizeram um disco, né? Até, por exemplo, uma entrevista aqui que eu vou rolar para vocês verem. Para ela, Saudosa Maloca, que ela também interpreta, só que ela interpreta numa versão muito mais devagar do que a normal, porque para ela aquela história era muito, muito triste. De um povo que, de repente, fica sem nada. Fica sem casa. Então, para ela, essa música era extremamente triste, não era engraçada. E aí ela grava a versão dela devagar. Acho que é um equívoco em relação a Adoniran, sabe? As pessoas confundem a obra do compositor Adoniran Barbosa com com o personagem que ele fez a vida inteira. Adoniran não é uma pessoa para se estar rindo dele. Você sorri. É um camarada muito sério para a gente estar fazendo cães a toda hora, sabe? Eu gosto assim de Saudosa Maloca, é o meu jeitão. Estive conversando com a Adoniran antes de cantar, porque de repente podia ser que ele se sentisse muito agredido por isso. E ele falou que era exatamente o contrário. Agora, eu só cantei assim, lento e arrastado, porque eu não acho graça. Sabe? Não acho graça. Você está num determinado lugar e de repente 24 horas você tem que sair, sabe lá Deus para onde. Então isso não é engraçado. Também tem um vídeo que, se vocês buscarem, eu vou deixar o link na descrição, que ele está contando sobre o samba no Bexiga, e que vai lá e que dá uma briga, e ela não aguenta, e ela racha o bico rindo do lado dele, que o Adoniran Barbosa, na verdade, ele era um personagem criado, de vários que ele participava na época do rádio, e é o que pegou o Charutinho, né? Aquele malandrinho, malandro paulista. E ele interpretava, tanto que até ela fala na entrevista dela que existia duas coisas. Um é o personagem e outro é o músico, né? Que eram duas pessoas completamente diferentes. Mas quando ele vivia o personagem dele, era extremamente engraçado. Você vê, a Elis Regina tá se matando de rir, que ela não aguenta, ela sai fora e ri mesmo, e gargalha, e não canta, do personagem que ele entrava, o Adoniran Barbosa, né? Calma, pessoal. A situação aqui está muito cínica. Os mais pior vai para as clínicas. Oi, Domingo. Não, eu ia falar, no Adoniran Barbosa, isso que tu falou aí é um gancho bastante interessante, porque tem um amigo meu que toca violão e tudo mais, e um dado momento da vida ele começou a ouvir muita música do Adoniran Barbosa, e ele veio com essa para mim, assim, ó. Cara, eu tô impressionado com a Adoniran Barbosa, porque o cara tem um conformismo com as coisas. Ele apresenta situações tristes, situações trágicas, mas ele se conforma com elas. As músicas dele são sempre músicas conformadas. Ele apresenta aquela situação triste, mas ao mesmo tempo ele apresenta uma conformidade com as coisas, tipo assim, o que a gente vai fazer? O que se há de fazer? Né? Tu tem isso na Saudosa Maloca, né? A gente quis brigar, mas o Mato Grosso quis brigar. O Mato Grosso quis gritar. Mas o Joca falou, Deus dá o frio conforme o cobertor, e ele falou, né? Os homens estão com a razão, né? O despejo na favela também, ele diz assim, é uma ordem de cima. O oficial de justiça não queria entregar, mas ele vem, uma ordem de cima. E aí eu me conformo, disse, não tem problema, eu pego minhas coisas e saio hoje mesmo. Eu me arranjo em qualquer lugar. Aí ele só levanta, né? Mas e essa gente aí, o que vai fazer? Não, mas então ele está sempre meio conformado com a situação. Ele apresenta várias situações trágicas na música dele, né? Iracema, ela foi atropelada,
né? Mas ele se conforma e diz... Mas a culpa foi sua, Iracema. Foi sua. Porque até hoje eu não consigo entender como é que alguém pode atravessar uma rua na contramão, né? Porque não existe contramão para pedestre, né? Só para carro. E ele disse, coitado do chofer, ele não teve culpa, você atravessou na contramão, né? Então, ele apresenta várias situações ruins, mas com uma certa conformidade, como uma pessoa assim que... e eu não sei se isso não deixa de ser uma crítica social também, né? Para aquela sociedade pobre, para aquelas pessoas e tudo mais, que não conseguem atingir, como diria o nosso amigo Engels e o nosso amigo Marx, ter a consciência da sua realidade social, né? E aí acaba se conformando diante dessa impossibilidade de se conscientizar. Olha, tá todo mundo linkado hoje aqui, o Engels e o Adoniran Barbosa. João Rubinato? Sim. Quem é Adoniran Barbosa? João Rubinato pode ser Jean Rubinet, como você querer, não? Adoniran Barbosa está aqui. Vocês pensam que ele é um cara alegre? Não é, não. Adoniran Barbosa, João Rubinato, é um cara triste. Sou triste mesmo, o cara que sofreu muito, como eu sofri, sempre desde garoto, e sou triste. E fui muito chutado, né, no nosso ambiente, muito chutado mesmo, então eu sou triste. Brinco muito, aí tá, mas sou triste. Pode ver pelos meus olhos que eu sou um cara triste. Então, para a gente entender o Adoniran Barbosa, eu acho que o Adoniran Barbosa ele acaba virando uma caricatura não só do paulista, mas da classe trabalhadora brasileira do século XX. O João Rubinato, ele é nascido em 6 de agosto, de novo, como falei, de 1912. Ele é filho de imigrantes que aportam no Brasil em 1895. Só para a gente estabelecer aqui, no Brasil, em 1888, houve a abolição da escravatura, não é? Onde os antigos escravos, né, foram abonados aí com grandes hectares de terra para plantar café. Né? Agora que eles eram fazendeiros, eles não iam mais trabalhar, então eles tiveram que trazer imigrantes da Itália para trabalhar na terra desses agora novos latifundiários. Não foi assim que funcionou a história, colega? Não, que loucura. Não foi assim. Não foi assim? Por isso que, foi assim. Por isso que o país é uma bosta. Foi uma ironia, né? Então, a gente tem o final da abolição da escravatura, onde toda uma população é marginalizada, e você traz imigrantes, não é um discurso xenofóbico aqui, mas você traz gente de outro país, uma classe também pobre, branca, mas pobre, com a desculpa de que são trabalhadores mais qualificados. E essa população também vai ficar à margem. Ela vai ter um pouco mais de conforto que a população negra, vai ter menos discriminação, mas também vai cair na pobreza e vai cair na mão de obra barata, né? Tanto que a certidão de nascimento dele foi alterada para 1910, para com 12 anos ele já poder começar a trabalhar com 10 anos de idade, parecer que ele tinha 12 e poder começar a trabalhar no chão da fábrica com o pai dele. Então, um cara que viveu uma vida muito difícil, passou fome, trabalhou de tudo que foi coisa. Eu fui trabalhar no hotel entregar a marmita. Eu entregava a marmita ali, querido amigo, e eu, no caminho, eu tinha fome, sabe? No caminho eu abria a marmita e eu contava os bolinhos, meu Deus. Se a família tinha 2 pessoas, tinha 6 bolinhos, eu afanava 2 no caminho, compreende? Eu comia 2. Se era 6, a família tinha 4 pessoas, ia 8 pastézinhos, ia 10, eu comia no caminho 2, não era malandrinho já, sabe? Não era malandro, era espertinho, tinha fome. Não era malandro, era fome, não era malandragem. Sabe o que é malandragem? Malandragem é fome, não é nada de malandragem, compreende, mano? Mas ele tinha o sonho de ser artista, ele queria ser artista de cinema. Ele tentou, não deu certo, tentou entrar no rádio, né, foi calouro, mas é um cara que nunca parou de tentar, até que ele conseguiu as músicas dele fazerem um certo sucesso e ele conseguir
Porque ele não morreu como um compositor ricão, no auge da fama, do sucesso, né? Ele morreu um cara extremamente simples, ele era muito modesto. Eu acho que essa é uma das características da música dele, da própria coisa, da forma como o colega aí falou. Ele é um conformado, não é um cara conformado, é um cara que nasceu já se lascando, nunca teve um dia de folga, trabalhou desde criança. Não, o que eu digo assim, não é que ele seja conformado, ele traz esse conformismo talvez até como uma crítica, né? Como uma crítica social. O que eu queria dizer, ele tentou ser cantor no momento em que se valorizava as grandes vozes, né? Chico Alves, como é que é? Cid Monteiro, né? Cid Monteiro, me ajuda aí, ô Juliano. Aqueles grandes cantores, Orlando Silva, né? Que tem uns vozeirão. Aí o cara tenta cantar e ele não tem a voz para isso. E aí ele é preterido nos programas de calouro. E aí ele entra no rádio fazendo programa de humor. E fazendo o programa de humor, ele cria esse personagem. E esse personagem vai virar o cantor que a gente vai conhecer, o Adoniran Barbosa, né? Com aquela voz rouca, com aquela voz totalmente fora do padrão. É como o Juliano falou antes, né? Não tem nada que se compare ao Adoniran Barbosa, porque, na realidade, ele não é o cantor Adoniran Barbosa, ele é o personagem Adoniran Barbosa, né? Ele é um personagem cômico, vamos dizer assim, porque a voz dele ela não é no padrão dos cantores do rádio daquela época. Ela é uma voz totalmente diferente, né? Então, ele vai conseguir a carreira de artista que ele sempre sonhou através dessa junção do compositor e do personagem humorístico que vai fazer samba simples, né? Que vai falar de temas do cotidiano, né? Apresentando tragédias, mas se conformando com as próprias tragédias, né? E botando, trazendo uma radiografia da população pobre de São Paulo, né? Olha a música que eu coloquei aí para ti de sugestão, Pode apagar o fogo, Mané, né? Ele está falando de uma vida muito simples. A mulher saiu para comprar um pavio para o Lampião, ou seja, não tem luz elétrica naquela casa. E o fogo é o fogo do fogão a lenha, né? Não tem fogão a gás também. Então, ele está jogando coisas da vida cotidiana do trabalhador pobre, né? Através desse personagem aí. O Adoniran, ele é essa somatória, né, das vivências, como vocês colocaram. Eu colocaria ainda que o Adoniran, a primeira coisa que ele pensou em ser foi radialista, antes de qualquer música, né? Ele trabalhava numa loja, perto de uma rádio, e ele passava pela rádio e se encantou e começou a visitar a rádio, procurava emprego, e tentou como cantor, evidentemente o Ivo já colocou, não foi aprovado. E uma vez, na segunda tentativa, ele conseguiu aprovação, cantando Filosofia, do samba do Noel Rosa, e ele mesmo brincava que o cara do gongo, né, que era quem batia para saber se estava aprovado ou não, estava dormindo na hora que ele cantou. E aí ele conseguiu emprego. Ele dizia isso, né? Vamos atrás! O que é? Lê para mim. Rita Lee em Babilônia, discoteca Aquários. Discoteca. Mas ela não faz Eu não quero entrar discoteca, aí. mas ela não faz discoteca. Discoteca tem uma rima boa, discoteca é pra moleque. Não é pra moleque. Vamos aproveitar. Você não pode dizer que não gosta, você não conhece. Vamos ver, eu também não conheço, vou conhecer hoje. Nem quero conhecer, só entra quem tem camisa de força. Camisa de força. Eu não tô louco ainda. Então tá, então vamos embora. Eu Você vai também. fazer o quê? Você Eu vai vou embora? passear, vou andar por aí. Então vai andar, eu vou Tá. ficar aqui. Juiz, vem, juiz. No rádio entrei porque eu quis entrar. Eu quis entrar no rádio, ninguém quis. Até hoje ninguém quer. Até hoje bate na minha cara a porta. Pra mim entrar, foi duro entrar no rádio, filho. Entrei porque eu quis entrar no rádio. Foi duro, entrei como calouro. No programa da Cruz do Sul, na Rádio Cruz do Sul, na Rádio Misericórdia. Ali eu cantava um samba do Noel Rosa, bonito, chamava Filosofia. E aí ele entra na rádio, claro que a partir do momento que ele começa a cantar comparado a todos esses nomes que o Ivo falou, Ciro Monteiro, Calbi Peixoto, ele realmente não tinha a menor chance, mandaram ele embora e contrataram o Adoniran para fazer
as apresentações carnavalescas, os concursos de marcha. A Adoniran fazia suas apresentações no rádio, transmitia os blocos de São Paulo daquela época. E ali que ele compõe o seu primeiro sucesso, né, uma marcha carnavalesca chamada Dona Boa, no ano de 1935, se eu não me engano, ele ganha o concurso de marchas de carnaval de São Paulo. Mas, enfim, era uma carreira muito tropeçante, daqui a pouco estava desempregado. E uma pessoa que a gente não pode esquecer de falar na vida da Adoniran é o Oswaldo Molles, que era o diretor da Rádio Record, que em 1941 viu a Adoniran e disse, não, esse cara não serve porque ele tem empenho humorístico. E a gente falou no começo do Jô Soares, que o Jô Soares tinha vários personagens. O Adoniran, no rádio, ele fazia 16 programas. E nesses 16 programas, cada um era um personagem. Ele tinha o italiano, ele tinha o judeu, ele fazia tudo. Na segunda, tudo. Na segunda ele era um, na terça ele era outro, no domingo ele era outro. E aí vai surgir primeiro o Zé Conversa, que é o primeiro grande personagem dele, que era um negro, que ele falava na época pretinho da Barra Funda, onde o Adoniran já trazia as questões raciais de 1940, da desigualdade de São Paulo, no seu personagem. E depois ele vai trazer aí o Charutinho, que é aquele malandro, o malandro paulista, o malandro paulista seria o Charutinho, que sempre acabava se dando mal. E depois ele por esses personagens, ele acaba ficando famoso. O Adoniran não é aquela coisa, né, como todos os outros músicos brasileiros que são conhecidos pela música. O Adoniran é um radioator, né? Um radioator que fazia personagens, e dentro desse personagem já tinha São Paulo envolvido, era não sei quem da Vila Matilde, mas ele trabalhava com esses populares, esses elementos populares do personagem dele. Então ele tem um conceito, digamos assim, uma linha que ele vai seguir nas músicas. Sobre aí a fase compositora, a melhor definição é do Mário Lago, né? Que ele diz que o Adoniran é o melhor repórter dos bairros pobres de São Paulo. O Adoniran, ele cantava o que não chegava, né, naqueles bairros pobres. Sobre o que o Ivo falou do conformismo, que eu entendi, eu coloco mais como uma denúncia, em vez de um conformismo. Eu acho que ele denunciava que aquela cidade estava sendo alterada, porque as músicas do Adoniran, muitas delas passam pelo centro de São Paulo. Saudosa Maloca é um edifício de São Paulo que está sendo colocado abaixo. E aí tem ali os amigos dele, né? O Mato Grosso, o Joca, que na verdade se chamava Mário. Existem essas pessoas, isso é o mais interessante. O Mato Grosso existiu, né? Ele não inventou, era uma pessoa que existia. O Joca era o Mário. E o terceiro personagem é o corintiano, que é o narrador da música, né? Da Saudosa Maloca. E da Saudosa Maloca vai surgir o Arranjei Outro Lugar, que tem os mesmos personagens, o Abrigo de Vagabundos, que tem o mesmo personagem, o Despejo na Favela, que embora não tenha os personagens, tem a mesma ideia. E eu destaco ainda, por exemplo, As Mariposas. Essas mariposas, essa música, que é uma música até, se a gente olhar assim, sem muita atenção, vai pensar, pô, já fez uma música sobre um inseto, né? A música é sobre uma mariposa voando numa demolição de um prédio do centro de São Paulo. É mais uma mudança. E nessa cidade ele vai cantar os pontos, ele vai cantar a Praça da Sé, numa outra música, ele vai cantar o Viaduto da Santa Efigênia, numa outra música. Ele vai cantar os bairros, tem músicas para Vila Esperança, tem música para o Bexiga, como já colocaste. Ele vai cantar para o Brás, no humorístico samba do Arnesto, que é outro personagem que também existe, mas que, na verdade, nunca convidou. O Ernesto, na verdade, Ernesto, ele falava Arnesto. Ele nunca convidou o Adoniran para ir na casa dele, né? E o Adoniran inventou toda a história. E, como o Will falou, a canção de não ter luz, mas a gente pode colocar ainda Aguenta a Mão, João, fala sobre uma enchente. O cara perde a casa dele, né? E o Adoniran vai conformando, aguenta a mão, João, que amanhã tu planejar uma casa melhor.
E também as mudanças no transporte de São Paulo. O Iracema, que tem todo esse deboche, é uma cidade que começa a ter carros e mais carros, inúmeros atropelamentos, né? Enfim, a Iracema também existiu. A Iracema era uma moça, né, da noite, que não deu muita bola para o Adoniran. E aí o Adoniran disse assim, eu vou te matar. E ela ficou com uma cara, ele disse, não, mas eu vou te matar numa música. E aí ele mata a Iracema na música, atropelado. E o Trem das 11 é outra música que também fala de um transporte. Claro, a ideia da música é totalmente simples. O cara que não pode ficar na casa da mulher por causa da mãe. Aí estamos chegando no sucesso. 1951. Mas o trem quando bate o sucesso. O Trem das 11. O Trem das 11, não existia um trem às 11. O trem, a última linha era 20h30, para uma cidade que estava já super povoada. Então, também tem essa questão da pessoa ficar presa, né, num horário. Então, ele é um cronista, dá para dizer que o Adoniran é um cronista de uma cidade em transformação. Assim como o Noel Rosa fez no Rio de Janeiro, o Adoniran fez nessa São Paulo nos anos 50, com essas modificações todas, né? E falando sempre desse sujeito mais sofrido, né? E a letra dele, apesar de ter humor, também tinha isso, né? Eu destaco várias canções assim do Adoniran que são tristes mesmo, apesar de estar falando. Uma delas é o Torresmo Milanesa, que não sei se vocês conhecem. Torresmo Milanesa é uma canção que vai falando do que alguém trouxe, né? O que trouxe na marmita. Trouxe na marmita. E aí você o que traz aí. E a letra original, né? Diz arroz com feijão. A letra que ficou é arroz com feijão e um torresmo milanesa. E a letra original era arroz com feijão e um bife milanesa. Essa música é dele e do Carlinhos Vergueiro. E o Carlinhos Vergueiro tá tocando com ele e ele diz, não, troca. Vamos colocar torresmo milanesa. Aí o Carlinhos vira para o Adoniran e diz assim, mas por que a torresmo milanesa? Aí o Adoniran, por que não existe? Aí o Carlinhos vai lá e canta de novo. Arroz com feijão e torresmo milanesa. Aí o Adoniran, não. Volta. E a Clementina de Jesus também, né? Coloca um torresmo milanesa. Aí o Carlinhos, mas por que um torresmo milanesa? Ele diz, porque é mais triste. Então é isso. Vamos ver o que a Clementina de Jesus tem a falar sobre essa música aqui? Toca o play aí, Machete. Nós estávamos fazendo um trabalho. Não me esqueci o nome do lugar da cidade agora. Em São Paulo? Em São Paulo. Então, ele estava com um litro da Timbuca na mesa. Aí ele foi falando para mim, falou assim, Clementina, toma um bocadinho do Mé, que isso faz muito bem a gente. Disse, que Mé, rapaz? É sério, isso eu que chamo de Mé, mas não é Mé. Isso é um dos melhores uísques que nós temos sobre a terra. E sabe o que eu tomei? E aí? Aí tomei um golinho do negócio assim, e disse, sabe que realmente era... Fez efeito? Fez efeito muito grande. Quer dizer que ele era sempre alegre? Sempre alegre, sempre... Nós estávamos cantando os dois juntos, essa música que eu gravei, ele e Carlinhos Vergueiro. Você pode dar uma palhinha? Enxadão da obra, bateu 11 horas. Vamos embora, João. Vamos embora, João. Que é que você trouxe na marmita dito? Trouxe ovo frito, trouxe ao vento. E você, beleza, o que é que você trouxe? Arroz com feijão e um torresmo à milanesa da minha Tereza. Deixa eu falar um negócio. Não é à toa, né, que quando o Adoniran tenta os shows de calouro, a música em que ele é aprovado é uma música do Noel Rosa, né? Justamente porque está aí a veia de humorista, né? O Noel Rosa não tem nenhuma música que não seja irônica, que não tenha um tom engraçado. Se tu for ouvir todas as músicas do Noel Rosa, ele sempre bota uma ironia, uma picardia, um tom de humor, né? E aí é interessante, porque isso casa com o Adoniran Barbosa, com esse personagem, Adoniran Barbosa, né? Então, a música que o cara consegue ser aprovado no concurso de calouro só podia ser do Noel Rosa, não podia ser de outra pessoa, né? Bateu certinho.
Ótimo, ótimo. Só vou fazer um pequeno comentário aqui. Eu fiz a comparação, né, que o Baden-Powell ele tem 75 discos na discografia dele. E o Adoniran Barbosa tem 10 em vida. O Adoniran tem 2. 9. O Adoniran tem 2. Ele gravou 2 em vida, graças ao Pelão, né, o Botticelli, que foi um cara fundamental na música brasileira, que ele pegou Cartola, Nelson Cavaquinho, Nelson Sargento, Adoniran Barbosa e resolveu gravar esse cara. 2, está dizendo 2 aqui? Aqui aparece como 10 dele vivo e 9 depois de morto. Não, ele tem 2 coletâneas, o Adoniran. Então, assim, graças a esse cara é fundamental na música brasileira, senão Cartola, Nelson Cavaquinho, Adoniran, Nelson Sargento não teriam gravado. Talvez o Nelson Sargento sim, porque viveu bastante tempo, mas os outros gravaram e na sequência faleceram. Então tem que dar referência ao Botticelli, ao Pelão, que faleceu até ano passado, que fez esse registro histórico. Inclusive é o responsável pela gravação do Tiro ao Alva, música que é conhecida até hoje, do Adoniran com a Elis. Então, acho que a gente fez um bom retrato aí do Adoniran Barbosa. Juliano, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pela sua participação. Eu quero só agradecer aí a vocês, deixar aí como dica de leitura Adoniran, uma biografia do Celso de Campos Júnior, que conta detalhes da vida desse personagem único na música mundial. Obrigado. Ótimo. Na verdade, eu até queria fazer uma pergunta do livro. Eu acho interessante, porque eu nunca vi, mas na história, ali, se você imaginar que ele passa aí essa infância trabalhadora de filho de imigrante, né? E a gente tem ali aquela época da Revolução de 30, Revolução em São Paulo, né? Que nessa idade ele ia estar com 21, 22, que é de 1932 a Revolução, né? 1930 é quando o Getúlio toma o poder, mas a Revolução em São Paulo é 1932, né? Que ele estaria aí com seus 20 anos de idade. O que fala desse período na história dele? Fala que o Adoniran, em 1932, ele era um entregador de loja e ele era funcionário do cunhado dele, numa loja na 25 de março. Ele trabalhava nesse feiro. Muito bem. E eu queria fazer uma recomendação para vocês. Tem um curta-metragem que está no YouTube, eu vou deixar o link na descrição, que se chama Dá Licença de Contar. É um curta com o Paulo Miklos interpretando Adoniran Barbosa. Ficou muito boa a interpretação dele, até a voz dele, como a voz do Paulo Miklos, assim, meio rouca, o jeito magro, os olhos assim fundos. Cara, ficou muito bem, apesar que o Paulo Miklos é muito mais alto do que o Adoniran Barbosa, mas ficou muito boa a interpretação dele, que ele conta nesse curto uma historinha, e nessa historinha está o universo das músicas do Adoniran Barbosa. Então vou deixar o link para vocês, é um curta muito legal, acho que é 17, 15 minutos, né? Isso, muito bem construído, 17 minutos. É muito bem construído o curta, assim, ele faz uma costura muito legal das músicas do Adoniran Barbosa. Então vou deixar sem aparecer a música, né? Sem aparecer. Sem a música tocar. Só no sem a música tocar. Só na história, a costura das músicas do Adoniran. Muito bom o curta. Não, então tá. Eu também quero, já que o Juliano deixou dica de leitura aí, eu também quero deixar dica de leitura. Como eu falei no começo do programa, a origem da família, do Estado e da propriedade privada do Engels, e claro, né, o Manifesto Comunista, para quem nunca leu, leia, né? São leituras bastante interessantes. E escutem as músicas do Adoniran Barbosa, escutem as músicas do Baden-Powell, né? Escutem e vejam filmes com Sirmar Antunes, né? Porque do Jô Soares não precisa recomendar, porque todo mundo já passou a vida toda vendo o Jô Soares, né? Mas esses outros aí, para quem não conhece, veja a obra cinematográfica de Sirmar Antunes, leia Friedrich Engels e escute Adoniran Barbosa e Baden-Powell. Um abraço a todos. Eu vou destacar acho que as duas últimas piadas dele que ele lançou no Twitter, já do hospital. Ele tinha uma foto, ele tem a mão dele mão gordinha dele,
ele conseguiu uma cestinha de compras, assim, miniatura, que é do tamanho do punho dele. Ele falou assim, ó, encontrei a cesta de compras pro brasileiro. E a outra foi uma foto do Giannichini. O Giannichini tá com cabelo branco, não sei se já viram, bem curto, o cabelo dele cresceu de volta, só que ele ainda tá curto assim, né? E bem branco, e ele com a barba branca, e ele usando um óculos redondo, passando assim, sorrindo, e um paparazzi tirou uma foto. E aí o Jô Soares pegou essa foto e lançou no Twitter e falou, ó, galera, só para dizer para vocês que eu tô bem, viu? Então era isso. Eu acho que esse foi um episódio bem saudosista. Juliano, muito obrigado pela tua participação, sempre adicionando aí aqui com a gente na Hora dos Saldanhas. Vou deixar o link para a participação dele anterior, quando a gente falou de Pixinguinha. Falando de vários músicos bons, né? Teve um ali por ali meio que se grudou na história, mas tudo bem. Tô falando do Frejá, calma, não fica assim, ninguém falou mal do... Juliano, seu amigo aí, Oi. Dá o link aí, dá o serviço do teu programa aí, como é que as pessoas podem ouvir. Quem não consegue ouvir no sábado, às 20 horas, na FM Cultura 107.7, a FM dos Gaúchos, o programa Ponteio, como é que essa pessoa pode ouvir o programa? Para nossos telespectadores, nossos ouvintes aí que estão em Goa, na Índia, pessoal que está babaganushka aí na Hungria, conta para eles como é que eles podem escutar. Opa, vai ser uma alegria se eles escutarem. O aplicativo do Mixcloud, basta baixar este aplicativo Mixcloud, seguir lá a FM Cultura no aplicativo, que toda segunda-feira o programa já fica disponível, ou também entrar no site da FM Cultura, né, jogar fmcultura.rs.gov.br, e vai estar lá a central de áudio, como o programa vai ao ar no sábado, domingo o pessoal dá uma descansada, na segunda-feira, no máximo na terça, o programa já fica lá disponível, sempre contando essas pequenas particularidades, histórias, brasileiros que fizeram essas obras maravilhosas aqui. Esse mês de agosto tem o Caetano Veloso, hoje, próximo sábado, dia 13, os 80 anos da Clara Nunes, outra sambista bem importante, e como foi construída a sua carreira. A Clara Nunes também, assim como o Adoniran Barbosa, ela não é alguém totalmente ligada ao samba, foi se construindo ao longo da carreira. No dia 20 de agosto tem os 75 anos do Paulo Coelho, vamos trazer as canções do Paulo Coelho, e no dia 27 vamos trazer já um músico contemporâneo, mas igualmente de grande valor, que é o Paulinho Mosca. Muito bem, olha só, pessoal. Eu vou puxar uma brasa aqui para o nosso programa, né? Eles recomendam lá? Eles recomendam a gente? Vamos ter que ver isso aí, hein? Vamos ter que ver isso aí bem direitinho. Estamos quase todos vez aí, colega aqui, ó. Colega aí fazendo merchandising de graça. Eu quero saber se vocês estão promovendo a Hora do Saldanha lá, hein? Vou fazer. Deixa eu dizer que o André fala aí que o programa não tem hora para aparecer, né? Mas nosso editor anda muito bom, né? Viu, Juliano? Porque ele anda mais rápido que o teu aí, que geralmente no sábado, na madrugada para domingo, no domingo, o programa já está entrando na rede aí. Quando mais tardar, na segunda de manhã cedo, o programa já entra na rede aí. Nós estamos entrando rápido aí. O nosso editor anda muito bom aí. Parabéns. Hello there. Vamos levar ele. Vamos ver quanto é que é o passe dele para levar ele lá. Opa, cuidado, calma aí. Calma aí. Tá lembrando, pessoal, então, hein? FM Cultura 107.7. Programa Ponteio. Procura lá, baixa o Mixcloud e vai ter o link do programa. Todos os programas. Menos hoje tu, Machete. Tu não ouse ir para lá. Hoje é a edição de número 70. Essa tá aqui quase nos alcançando. Tá quase nos alcançando, tia. Essa aqui, nossa, de hoje, vai ser a número 109. 109. Aí. Então, bem. Nós e a Renata Lopretti. Hoje também, data redonda, 60 anos da independência da Jamaica para o Reino Unido. Grande.
Parabéns para vocês, viu? Ótima decisão que tomaram. Vamos lá, então. Um abraço para todo mundo. Fiquem bem, se cuidem aí, viu? Valeu, pessoal. Obrigado. Falta pouco. Tchau, tchau. Um abração. Para as mulheres aí, menos de 2 menstruações aí, a gente já se livra do Bolsonaro. Que susto. Mas vamos terminar por aqui. Tchau. Beleza. Aí, mas os nossos convidados estão mal treinados. A gente acaba o programa, os caras vão embora. É ele e o Vitinho. Falou tchau, cara. Pim! Vamos fazer um programa com os dois. Pé na porta.